No meu discurso, quando da minha posse, há cerca de 2 semanas, ressaltei que navegar era preciso, senador. Tenho para mim que, quando almejamos seguir navegando, também levamos os mesmos desejos de avançar e crescer. E, para progredir, precisamos, muitas vezes, empreender todos os nossos esforços. E aí aproveito essa tribuna para alertar: o país não pode parar. O Brasil precisa seguir seu curso na história e dar devida atenção às necessidades de investir em áreas importantes, como nos diversos segmentos de infraestrutura que refletem diretamente na geração de emprego e renda. Recentemente, a matéria do jornal Estado de São Paulo mostra que a infraestrutura ruim do Brasil tira 151 bilhões de reais do país por ano. É essa a estimativa de perdas anuais da economia brasileira, apenas com a falta de investimento nos setores de infraestrutura. É isso mesmo. A reportagem de René Pereira, no dia 4 desse mês, traz que a cada ano que o Brasil deixa de investir o mínimo necessário para manter a infraestrutura existente, a economia perde 151 bilhões. E nós estamos aqui falando de um número muito próximo ao nosso déficit primário, conhecido hoje por todo o país, que é algo também em torno de 150 bilhões de reais. No estudo também são apontadas consequências do baixo investimento em infraestrutura, além de um transporte de qualidade ruim, a gente vê nas ruas das nossas cidades, restringindo à população o acesso ao serviço. Baixo investimento também reflete menos emprego, menos renda para os brasileiros e, consequentemente, menos dinheiro nos cofres públicos. O estudo lista os diversos entraves para alavancar esse segmento, uma lista extensa, que vai pela falta de confiança dos investidores, porque isso gera uma insegurança jurídica, um crédito cada dia mais curto e com juros cada vez maior, os empreendimentos sofrem com excesso de burocracia, problemas ambientais, desapropriações, indefinições, uma matriz de risco enorme para ser enfrentado a cada projeto no nosso país. Diversos setores e a própria população brasileira clama pela emergência em investimentos em obras de infraestrutura, e um dos maiores gargalos do Brasil, o setor de saneamento, carece também de maior rapidez nas análises, por exemplo, dos projetos de financiamento, muitos com tempo de análise de até 2 anos, e muitos programas ou muitos projetos levando quase 7 anos entre a autorização da iniciação do projeto até a água chegar na torneira do nosso cidadão. Para avançar com a proposta de universalizar os serviços de saneamento do país, além de investimentos, é preciso maior agilidade nas propostas em curso. Na Bahia, temos como exemplo a construção da ferrovia Integração Oeste-Leste, hoje praticamente paralisada, faltando ainda um investimento de 4,5 bilhões. E isso demonstra uma dificuldade enorme para conseguir levantar um empreendimento no nosso país. Vale lembrar que na última pesquisa da CNT, temos percentuais de 51% das rodovias analisadas em condições regular, ruim ou péssima. O Brasil tem 1.300.000 quilômetros de estradas sem pavimentação. E, presidente, apenas 12% da malha nacional, 213 mil quilômetros, é asfaltada. E cerca de apenas 20 mil quilômetros foi concedido à iniciativa privada. Precisamos avançar. Esse estudo, reproduzido pelo jornal Estado de São Paulo, não pode ser apenas um alerta aos leitores dos diversos periódicos. Os gargalos nas áreas de infraestrutura refletem diretamente na nossa economia e no nosso desempenho. Nós, parlamentares, devemos nos atentar sobre essas prioridades emergenciais. E outro dado relevante, também objeto de outra matéria da mídia, sobre infraestrutura, no periódico É o País, na seção Termômetro Econômico e Social da América Latina, alerta para os riscos enfrentados pelo Brasil para combater a fome como reflexo do nosso país e do mundo. No Brasil, o maior produtor de alimentos da América Latina, a infraestrutura de transporte e logística pode encarecer os produtos desnecessariamente ou botar a perder o trabalho no campo de um ano inteiro.
Reproduzo aqui parte da análise que utilizou o relatório Revisão Rápida Integrada da Gestão de Riscos Agropecuários no Brasil, produzido pelo Banco Mundial, Embrapa e Ministério da Agricultura. O estudo define risco como um elemento súbito, ou seja, climático, biológico, regulador ou do próprio mercado, e capaz de causar prejuízos no campo. E no Brasil, o setor agrícola, que responde por quase 23% do PIB, a imprevisibilidade leva a perdas relevantes. 11 bilhões de reais por ano, 1% do PIB agrícola, dados de 2015 do IBGE. Sobre os riscos associados ao setor, como o fechamento de rodovias e portos, na visão de quem trabalha com agropecuária, são as falhas mais preocupantes e os menos atendidos por políticas públicas. No ranking 2015 e 2016 do Fórum Econômico Global, o Brasil ficou entre os 140 países na posição do número 123, 123º. Em infraestrutura e transporte. E no ranking de portos e rodovias, estavam no número 122, 122º lugar. Se isso aqui fosse a Copa do Mundo, seriam diversos 7-1 na mesma partida. Cerca de 60% da produção brasileira é transportado pelas estradas e, no entanto, só 13,5% delas estão pavimentadas. Nesse cenário, interrupção na carga de produtos pode ocorrer a qualquer momento, baixando a competitividade e criando insegurança para o setor. Também se deve levar em conta que, com a população global aumentando 34% até 2050, seremos entre 9 e 10 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, sairemos de 7 bilhões para 9 ou 10 bilhões de pessoas. A produção de alimentos precisará crescer 70%. E o mundo olha para nós como um celeiro da produção desses alimentos para suprir essa necessidade futura. E, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a mesma instituição destaca que a América Latina e a Ásia serão responsáveis por mais de 75% da produção agrícola mundial na próxima década. Ou seja, esse desafio é também uma grande oportunidade para o nosso país. Por outro lado, o atual governo sinaliza que vai acelerar a renovação das concessões de ferrovias e rodovias, conforme reportagem do Estadão, reproduzido pelo Jornal à Tarde, lá do estado da Bahia, no último domingo. Com o plano de antecipação, que faz parte de estratégia para destravar os investimentos em logísticas, espera-se um aporte de pelo menos 20 bilhões de reais em obras nos próximos 5 anos. Se confirmado este plano, o governo não só vai injetar recursos na economia, mas também vai trazer benefícios diretos na logística para escoar a produção, mesmo com essas possíveis melhorias, mesmo que pontuais, que ocorreriam em trechos de rodovias paulistas, como a Fernão Dias, Presidente Dutra, além do setor ferroviário em malhas que liga a Porto de Santos ao Mato Grosso, cita a matéria. São essas publicações citadas que me chamaram a atenção e precisava compartilhar com Vossas Excelências essas percepções. E saibam que o objetivo maior nesta casa é buscar soluções para as áreas diversas do setor de infraestrutura, tão importantes para o avanço do nosso país e fundamentais como canal para a promoção do emprego e renda. Foi nesse sentido que passei a integrar a Comissão de Infraestrutura e que já começa a discutir diversas matérias de interesse nessa casa. Na semana passada, fizemos um diagnóstico sobre o setor de energia durante a audiência com o diretor-geral da ANEEL, o doutor Romeu Donizete Rufino, ao lado do presidente do colegiado, o senador Garibaldi Alves, dos colegas Eduardo Braga, ex-ministro, que nos proporcionou uma palestra sobre as necessidades do setor de energia, o nosso senador Valdemir Moca, Edson Lobão, Hilder Moraes, Lazier Martins e demais colegas. E naquela oportunidade, naquele momento, tive a oportunidade de colocar algumas coisas que acho que precisamos refletir. Fazer um levantamento de quais são os pontos críticos por que passam todas as obras e contratos
por que esses contratos têm o mesmo tempo, né, e muitas vezes até maior? O tempo do planejamento do projeto e licenciamento é, às vezes, muito maior do que o da própria execução das obras. Gastamos muito mais tempo, às vezes, planejando, tirando as licenças, do que executando a obra. E, mesmo assim, não tiramos, senador, as dificuldades operacionais para que essas obras cheguem ao seu final. Quantas obras estão paradas por questões ambientais ou outras questões de inexistência de financiamento ou pela própria desqualificação das empresas envolvidas? É preciso identificar as dificuldades não para fazer sanções, mas para realizar o enfrentamento desses obstáculos. Uma preocupação também colocada foi em relação ao efeito cascata das bandeiras tarifárias no custo da energia de outros segmentos importantes da economia. Claro que eu acho que foi de fundamental importância a colocação dessas bandeiras no setor da energia. Fez com que os consumidores não levassem os custos de ter o setor energético um déficit naquele ano e, consequentemente, esse déficit ser financiado por juros de mercado, e só no outro ano esse custo está dentro do preço da tarifa. Fez com que os consumidores pudessem optar naquele instante, né, quando tivemos o problema da escassez hídrica, de fazer um controle nos seus gastos. Mas os outros setores não estavam, senador, aguardando que os preços da energia subissem tanto. Então, eu solicitei à Agência Nacional de Energia, né, opções, soluções, para que nós pudéssemos regular essa questão, para que esse aumento da tarifa flutuante, sem capacidade de provisionamento pelas empresas e também por outros setores, não impacte nos custos da água, do saneamento e da logística, por exemplo. Né? Diversas empresas tiveram seus custos aumentados e não puderam fazer esse repasse para os consumidores. Lembrei ainda da importância da atuação plena da agência reguladora, com a independência e autonomia, para que o país enfrente os principais desafios do setor elétrico. A gente precisa ser muito criterioso e decidido na defesa intransigente da autonomia das agências. O diretor da ANEEL, o senhor Romeu Rufino, concordou com a proposta de realizar um amplo diagnóstico e ficou de disponibilizar um mapeamento sobre os principais entraves para os avanços desses projetos. Só assim o Legislativo poderá contribuir de maneira efetiva com o segmento, diante de um mapeamento sobre os principais entraves para o avanço do setor. E assim que tiver acesso a essa matriz, trarei aqui ao plenário para o debate dessa Casa. E também, só assim o Legislativo vai ajudar na geração de energia, sinônimo de desenvolvimento do país. E, para finalizar, senhor presidente, quero dizer que gerar energia é sinônimo de desenvolvimento, mas a qualidade desta energia, o tipo dessa matriz energética, também, como foi ressaltada, é que nos leva a ter a percepção sobre o quão a sociedade também com um índice de desenvolvimento humano melhor. Então, eu queria agradecer aos senhores, aos senadores aqui presentes e ao senhor que está presidindo os trabalhos de hoje à tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. É com muito prazer que eu convido agora o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, no dia de ontem, o presidente da República reuniu
os governadores dos estados e do Distrito Federal. Nós estamos passando por um momento de muitas dificuldades na economia. Isso não é segredo para ninguém. Anteriormente, os governadores, ao longo dos anos, faziam esse mesmo apelo ao governo federal, no sentido de que ele pudesse reexaminar o custo das dívidas dos estados, e não havia a menor possibilidade. O presidente Michel Temer, no seu primeiro discurso, ele acenou com a possibilidade de fazer ou reexaminar o Pacto Federativo, que é exatamente diminuir as dificuldades com os estados e com os municípios brasileiros. Essa matéria ainda não está em discussão, não foi feito encaminhamento de nenhuma proposta para o Congresso Nacional, mas, na tarde de ontem, no dia de ontem, melhor dizendo, o governo já acenou com essa possibilidade e suspendeu o pagamento dos juros da dívida para todos os estados brasileiros até dezembro de 2016, fazendo, inclusive, uma projeção para 2017 e 2018. O governo aceitou o pedido dos governadores, que propuseram a suspensão do pagamento das parcelas mensais das dívidas com a União até o fim de 2016. O impacto total do acordo selado na renegociação da dívida dos estados será de 50 bilhões neste e nos próximos 2 anos, segundo afirma o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Pois bem. Senador Benedito, Vossa Excelência tem muito tempo, mas eu só queria, se Vossa Excelência permite, pedir aos colegas senadores e senadoras que estejam nas dependências do Senado, que venham para o plenário, porque nós vamos ter já a ordem do dia. Temos uma matéria importante, super simples, temos a lei das estatais, e é muito, muito importante que os colegas senadores e senadoras possam vir ao plenário para darmos início à ordem do dia. Eu acabei de ter uma reunião com o senador e presidente da Casa, Renan Calheiros, com a senadora Marta Suplicy, que já está aqui no plenário, e a intenção é essa. Eu peço, então, aos assessores que informem os senhores senadores e senadoras que vamos começar já daqui a pouco a ordem do dia. Obrigado pela colaboração e pode seguir, senador Benedito. Senhor presidente, Vossa Excelência comanda e manda, e eu obedeço. Pois bem, senhor presidente, como eu dizia, então, na tarde de ontem, os governadores saíram de uma reunião com o presidente, felizes, até porque alguns estados passam por dificuldade mais do que outros, irão ter uma folga até dezembro deste ano para minimizar ou regularizar as suas dificuldades em cada estado da federação. De acordo com o ministro, serão 20 bilhões em 2016, 15 bilhões em 2017 e a mesma, mais 15 bilhões em 2018. Os principais pontos da negociação. Nos primeiros 6 meses, o desconto será de 100%, com vigência imediata, ou seja, valendo já para o pagamento de julho deste ano. A partir de janeiro de 2017, o pagamento das parcelas será reduzido gradualmente em 5,55% ao mês, até junho de 2018. Pelo acordo, os 14 estados que detêm liminares no Supremo Tribunal Federal suspenderão o pagamento das dívidas, retirarão as ações e pagarão este resíduo
ao longo dos 24 meses. A renegociação das dívidas também alonga, em 20 anos, os pagamentos dos débitos com a União. Item 5º, o desconto será limitado a 300 milhões mensais para cada estado, exceto o estado de São Paulo, que pagará 400 milhões. De sua voltosa parcela mensal do serviço da dívida. Será apresentada uma emenda à própria PEC, que foi enviada para o Congresso Nacional, fixando para os estados uma limitação de crescimento das despesas, equivalente à inflação do ano anterior. Ou seja, será dada aos estados, ou será acrescido no decorrer da discussão e votação da PEC, o mesmo tratamento que é dado para a União, os estados terão que se submeter, ter o limite de gastos. Isso realmente vai proporcionar a oportunidade dos estados brasileiros poderem respirar um oxigênio diferente. E eu dizia, senadora Simone Tebet, o que nós achamos extraordinário, apesar das dificuldades da nossa economia, pelo que o país está passando, mas a sensibilidade do governo e a ação desenvolvida pelo Ministério da Fazenda para admitir essa negociação com os governadores dos estados brasileiros em suspender até dezembro deste ano o pagamento dos serviços da dívida. Com isso, irá, sem dúvida nenhuma, dar uma folga aos orçamentos deteriorados em cada estado da Federação, particularmente para os estados do Rio Grande do Sul, para o estado do Rio de Janeiro. E o presidente Michel Temer, ao aceitar o decreto de emergência para o Rio de Janeiro, criou-se aí, na minha concepção, um precedente perigoso, até porque, de acordo com as regras da lei, emergência é para atender os desastres ecológicos, os desastres, de uma maneira geral. Aí onde se trata da emergência. O Nordeste brasileiro, por exemplo, que convive ao longo dos anos com a seca permanente, aí cabe o decreto de emergência. O governo chega com ações emergenciais. Mas eu nunca tinha visto um decreto de emergência para se tratar de economia, de socorrer os estados ou o Estado pela deficiência do seu caixa. Isso aconteceu, o decreto foi baixado no Rio de Janeiro e me parece que já há o compromisso do governo de repassar para o Rio de Janeiro, senador Cristóvão, cerca de aproximadamente 3 bilhões de reais. E agora, com a suspensão do serviço da dívida, no acordo firmado entre o governo federal e os governos estaduais, isso realmente é uma novidade. Uma novidade que, até certo ponto, nós consideramos boa, até porque vai minimizar a dificuldade dos estados brasileiros. Eu não sei se isso vai ter qualquer impacto ou implicação, provavelmente terá, no orçamento da União, nos ajustes que o governo federal está encaminhando para esta casa, nas ações que têm sido desenvolvidas pelo governo e respaldadas